Se eu tivesse que organizar uma lista com os 10 mais belos lugares de Portugal, quanto aos outros 9, talvez tivesse dúvidas, mas quanto a este não, vinha à cabeça. É a varanda do convento de Santa Marinha, a varanda de São Jerónimo. Daqui avista-se Guimarães inteiro, Guimarães no tempo e no espaço, no tempo e na alma. Nós hoje viemos visitar Guimarães e vamos começar pelo princípio. O princípio foi aqui. Há um documento dos meados do século X que diz que a condessa Mubanona Dias mandou construir uma forte torre para proteger um convento que tinha fundado aqui perto. A torre é esta. Enfim, mais aperfeiçoada, mais reparada nos tempos que se seguiram, mas é esta, a torre do século X, que veio a ser núcleo central do Castelo de Guimarães. Como sabem, este castelo esteve no centro da história portuguesa em muitos momentos essenciais. Isto serviu de baluarte ao rei Dom Afonso Henriques. Foi daqui que ele partiu para travar o combate de São Mamede e em muitos ensejos. Este lugar serviu de epicentro ao movimento que fez nascer Portugal. Mas a história está sempre a pregar partidas. Na escola primária eu ainda aprendi que Guimarães nasceu à sombra do castelo. Mas agora reparem o que está na vossa frente. Vejam aquela ruína impressionante. É um arco em ferradura. Ora bem, o arco em ferradura é característico da arte visigótica. E os visigodos dominaram a região no século VI e VII. Portanto, 300 anos antes, pelo menos, da construção do castelo. Quer dizer, muito antes do castelo, já aqui havia edifícios importantes. Aquelas ruínas apareceram nos anos 70, quando estavam a fazer os trabalhos de construção e de adaptação da pousada de Santa Marinha da Costa. Apareceu aquilo, apareceram muito mais coisas. Vejam como é curioso isto. Por detrás desta muralha, que era a que estava à vista, apareceu outro claustro. Um claustro românico, talvez do século XII. Pensa-se que isto vem do tempo do convento que a rainha Dona Mafalda aqui mandou construir. A rainha Dona Mafalda é a mulher do Dom Afonso Henriques. Reparem como isto é curioso. A mulher do primeiro rei a construir um convento em Guimarães, o que comprova inteiramente a ideia que os guimaranenses têm que esta era a cidade real no tempo do nosso primeiro rei. Bom, estas obras e esta pousada merecem ser apontados como um exemplo em que o respeito pela história e pelo passado não prejudicou o conforto e a beleza de um estabelecimento moderno. Vejam-me essas salas, essa azulejaria. Esta fonte está aqui desde o século XVI. Aquela água é captada entre o granito da Penha.
esta igreja está relacionada com o nascimento de Portugal. Uma tradição muito antiga diz que Dom Afonso Henriques recebeu a água do batismo naquela pia batismal. Um dos orgulhos de Guimarães é que Dom Afonso Henriques nasceu aqui. Isso disse-se durante muito tempo, sem que ninguém se lembrasse de dizer o contrário, mas depois começaram as discussões. Um erudito em Coimbra disse, não foi lá em Guimarães, foi em Coimbra. Agora um erudito em Viseu diz, não foi nem Coimbra nem Guimarães, foi Viseu. Bom, o problema deve-se pôr assim. Certidão de idade não há. Agora, como verdade simbólica, a única aceitável é Guimarães. Esta era a cidade condal. Era aqui que a família de Dom Afonso Henriques, o pai e a mãe, tinham os seus passos. É quase o caso de dizer, se não foi, devia ter sido. E até agora, ninguém arranjou provas melhores. Estamos no Largo da Oliveira. Como sabem, onde fica Santa Maria da Oliveira. E a Oliveira é esta que está atrás de mim. Talvez não haja na cidade de Guimarães um lugar melhor que este para entender a cidade. Aquele arco monumental que estão a ver, que sobrepuja o pórtico, foi oferecido pelo rei Dom João I por ter ganho a Batalha de Aljubarrota. Aquele padrão que agora veem foi oferecido pelo rei Dom Afonso IV por ter ganho a Batalha do Salado. Mas este outro padrão, que está na nossa frente, é um cruzeiro. Este não é oferta de um rei, mas de um mercador que fez bons negócios na Normandia e trouxe aquela enorme cruz de pedra para oferecer a Santa Maria da Oliveira. E a própria Oliveira também é a prenda de um mercador que andou pelo Oriente, fazia negócios no Mediterrâneo e trouxe uma empa de oliveira, dizia ele, que do próprio Jardim das Oliveiras, onde Jesus Cristo padeceu, e a pôs aqui neste lugar. Isto pode ser lenda, pode ser... Agora, uma coisa é verdade, foi das prendas dos reis, orgulhosos das vitórias, e das ofertas dos mercadores, gratos pelos bons negócios, que Guimarães nasceu. Guimarães é essencialmente uma terra de mercadores, de burgueses. São os burgueses de Guimarães que ajudam o seu príncipe Afonso Henriques a resistir e a conquistar a independência. Guimarães vai depois, pelo tempo fora, tomar sempre esse partido progressista, popular, em oposição ao Polo de Braga, ao passo que Braga é a terra ilustre, mas austera, apertada dos senhores arcebispos. Guimarães vai ser o burgo aberto e livre de mercadores que percorrem todo o mundo.
acho que ainda hoje, Guimarães, neste seu sabor castiço, nesta sua tipicidade insuperável, ainda hoje nos dá bem ideia do que foi essa raiz popular da cidade. Bom, eu até penso que esse caráter de símbolo de Portugal, de coração histórico, é que justifica que o Duque de Bragança tenha mandado fazer aqui este palácio, porque, como já viram, estamos nos famosos passos dos Duques de Bragança. E isto obriga-me a levantar um problema. É das tais coisas que a gente fala, não vou dizer nada, fica só a dúvida. Vocês é que decidem. Se ele era Duque de Bragança, que é longíssimo daqui, e tinha um palácio em Chaves, e tinha outro em Barcelos, era até onde vivia, um palácio bem bonito, que é as ruínas. Por que diabo veio aqui a Guimarães, que não era dele, fazer o palácio? Podem dizer, não era dele, mas ele tinha as rendas, por causa lá da história do dote do casamento, é certo, mas há outra razão. E a razão é esta. Este palácio foi construído depois de Ceuta. Isto é posterior a 1420. Como sabem, a conquista de Ceuta foi em 415. Ora, em Ceuta, dizia-se, pelo menos o rei achava, que aquela gente de Barcelos não se tinha portado com a bravura que o rei queria. E o rei deu-lhes um castigo. Os de Barcelos tinham que vir todos os anos, com umas grandes vassouras, varrer a praça a Guimarães. Ora bem, o Duque de Bragança era filho do rei que impôs esse castigo aos de Barcelos. E, portanto, ao mudar o seu passo de Barcelos para Guimarães, era uma espécie de acrescentar o seu próprio castigo ao castigo real. Não é? Eu estive só, enfim, a levantar uma ponta do véu, mas é uma hipótese mais para pensar. Mas em Guimarães não há só história antiga para contar. Estou na Sociedade Martins Sarmento e eu acho que esta sociedade é uma lição. O Francisco Martins Sarmento era um investigador do século passado que pôs a descoberto a Citânia de Briteiros. Isso valeu-lhe realmente o reconhecimento, enfim, de instâncias internacionais. E em 1882, o governo francês deu-lhe a Legião de Honra. Aí os portugueses disseram, então a Legião de Honra, isto deve ser muito importante, Legião de Honra, e resolveram prestar-lhe uma homenagem. E essa homenagem não foi dar-lhe o nome de uma rua ou de uma praça, não foi fazer um monumento, foi uma coisa muito mais importante. Fizeram uma associação científica encarregada não só de estudar o passado, mas, sobretudo, de promover o progresso para o futuro. E fizeram Martins Sarmento sócio honorário número 1 da sociedade. Depois disso, Martins Sarmento ainda viveu muitos anos e a sociedade também. A sociedade chegou até hoje como uma instituição cheia de vigor. Exatamente agora está a sair o número 100
da sua revista. O número 1 saiu em 1884, creio eu, e tem uma ideia. Diz ele, vamos fazer uma exposição industrial em Guimarães, porque Guimarães tem tradições. Há aqui uma antiga fiação de linho, isto só o futuro, só a indústria é que pode ser uma saída para o futuro. Vamos fazer uma exposição industrial. E fez-se a primeira exposição industrial portuguesa em 1834. As imagens que estão a ver são imagens da ilustração portuguesa que mostram a inauguração da famosa exposição de Guimarães. Mas eu não acredito que seja essa tradição da tecelagem do linho que esteja na raiz da indústria têxtil da região de Guimarães. E não acredito porque linho fiava-se em todo o país, de norte a sul. E só aqui, nesta região, é que a indústria surgiu com toda esta força. Porque ainda hoje, aqui no Vale do Ave, há cerca de 40 mil pessoas ligadas às indústrias têxteis e do vestuário, claro, que se liga com o têxtil. A indústria dá ao nosso país, porque em cada ano, cerca de 650 milhões de contos. E este número a mim impressiona, porque agora, a cada momento se fala tanto no dinheiro que nos dão dado, pronto, é para dar, que a gente até se esquece no dinheiro que honradamente ganha. 650 milhões de contos ano quer dizer 2 milhões de contos que entram em Portugal por cada dia útil de trabalho. Uma crise, pois claro que há uma crise, É difícil manter uma indústria em concorrência com essas populações que aceitam os salários da fome e que trabalham 12 horas por uma tigela de arroz. É difícil, mas não é impossível. A solução está na qualidade. E a qualidade portuguesa, o gosto, o primor das nossas mãos, consegue realizar produtos que são únicos no mundo. E isto também é importante. Estamos na biblioteca da Sociedade Martins Sarmento e eu tenho nas minhas mãos precisamente o tal número 1 da revista de Guimarães. É aqui que vem o artigo de Alberto Sampaio que anuncia a necessidade de uma exposição industrial. E nesse artigo diz o seguinte: este pobre povo português tem visto tudo sem compreender nada. Revoluções, contratos comerciais desastrosos, influências boas e más, tudo lhe tem passado por cima como um ciclone e não tem deixado senão ruínas. E mais adiante, fazer pensar é tudo. E a agitação
é a única alavanca que pode deslocar este mundo. Fazer pensar é tudo. Quem tem assistido a estes programas sabe que é exatamente esse o seu propósito e o seu mais intenso sentimento. Compreenderão por isso que eu não podia deixar de vir aqui a esta sociedade que desde o início adotou por lema: fazer pensar é tudo. E estamos a chegar ao fim do programa e eu não queria deixar de responder a uma pergunta que ultimamente tem sido feita muita vez. Mas afinal, qual é a história boa, qual é a história melhor? Eu tenho aqui esta pilha de livros, não se assustem, são 10 volumes, são 10 histórias de Portugal. Esta é do século XV, é a Crónica de Cinco Reis, que eu suponho escrita por Fernão Lopes, portanto é do século XV. E esta é do século XVI. O Duarte Nunes de Leão, do século XVI, achou que esta não estava bem e fez esta outra para a substituir. E esta é do século XVII. Pois é claro que é a história do Faria e Sousa, a história do Reino de Portugal, porque corrige a história anterior que não estava bem. E tenho aqui esta, que é do século XVIII. Aliás, ainda do século XVII também. A famosa monarquia lusitana. E esta, do século XVIII, a história genealógica da Casa Real Portuguesa, que vem pôr o problema em termos novos. E esta, do século XIX, o primeiro volume da mais que todas famosa História de Portugal, de Alexandre Herculano. E esta também do século XIX, menos famosa, mas não menos valiosa, que é a História de Oliveira Martins. E esta do nosso século, a História de Barcelos, História comemorativa do segundo centenário. E este, o primeiro volume de uma obra, sem dúvida, notável, a História de Portugal, do Dr. Veríssimo Serrão, que é um livro que vai ficar. Bom, e esta última é uma história que eu dirigi, uma história pela qual sou responsável. E vocês acham que eu vou dizer-lhes que esta é a melhor de todas? Não. Esta é apenas a história do meu país, tal como eu a sinto e sou capaz de a contar. Lembram-se que eu comecei por dizer que Guimarães foi o berço. Bom, e para acabar o programa, foi um berço e foi um cais. Um berço para nascer e um cais para partir. O padre António Vieira, uma vez num sermão, queria dar uma ideia de Portugal e disse isto, que eu acho que é extremamente belo. Portugal é um palmo de terra para nascer e o mundo inteiro para morrer. E nesse sentido, também Guimarães é uma imagem de Portugal. Quando eu estive no Brasil, incumbi lá um funcionário de me fazer uma pequena pesquisa que foi esta. Com as listas dos telefones de todos os estados do Brasil, ele ver os apelidos portugueses, apelidos relacionados com nomes de terras. Por exemplo, quem é que se chamava Porto, quem é que se chamava Beja, quem é que se chamava Lisboa, quem é que se chamava Castelo Branco. Bom, de longe, mas muito de longe, o apelido que prevalece entre os imigrantes do Brasil é Guimarães. Mesmo se fizerem isso na lista de Lisboa, encontram para aí 300 e tantos Guimarães contra meio cento de Lisboas. Bom, e há terras que nem gente tem. Reparem quem é que se chama
Portimão, que é que se chama Famalicão, Guarda é um nome raro, mas Guimarães, eles enxamearam e fecundaram o mundo inteiro. Onde quer que a gente vá, há sempre um Guimarães. Eu estive agora, por outras razões, mas eu estive em Macau, vi a lista dos bispos, lá estava um Guimarães. O Dom Alexandre Guimarães foi bispo de Macau e até foi governador de Macau. Fui ver a vida dele, era um filho de minhotos que emigraram para o Brasil, casaram na Bahia e aquele menino foi ser bispo de Macau e veio morrer a Lisboa. É uma boa pista para o programa que vem. Para acabar, vamos falar de Macau.